Então, o Jair Bolsonaro ironiza as compras da vacina, né? Ironiza aí ter sido chamado na CPI. Caguei pra CPI isso daí, parabéns. Ótimo, ótimo. Ótimo. É ótimo, sabe por quê? Num processo, o acusado não vai ao processo para responder, ele tem o direito de ficar calado, ele vai para se defender. Então, quando o acusado foge do processo, ele perde a oportunidade de se defender no processo. Se o Bolsonaro não for para a CPI, a presunção que a sociedade vai ter é que ele está fugindo. Dentro do grupo Zambelli de comunicação, todo mundo vai lá, tá lacrando. Tá lacrando nada, tá lacrando é nada, tá aqui, ó. Mostrar aqui, ó, a lacração aqui, ó, o resultado do Bolsonaro que não vai na CPI aqui, ó. Rejeição de 51%, a maior desde o início do mandato. Tá aí, ó, lacra mais, ó. Isso que tá dando essa super lacração do Bolsonaro na CPI. Tá com a maior rejeição, é derrotado por todos e por enquanto não é derrotado pelo Dória, que em pouco tempo vai ser derrotado também pelo Dória, vai perder até por Fernandinho Beiramar. Se colocarem Fernandinho Beiramar na pesquisa, ele vai perder. Exatamente por quê? Porque ele não entendeu que lacração não tá dando certo mais. Não adianta mais querer ser o lacrador. Hoje ele está tentando ir para o lado da parcimônia, defensor da democracia, eleições limpas. Se a esquerda não der trela para isso, não tem Bolsonaro. Se o funcionalismo público souber se organizar, não tem para Bolsonaro. Ele cai esse ano. Quem quer segurar o Bolsonaro até as eleições é a direita, porque a direita espera levar Bolsonaro para as eleições para vencer o Bolsonaro no segundo turno. Então fiquem espertos. A direita está tramando para segurar o Bolsonaro, não porque a direita quer que o Bolsonaro continue. A direita quer o Bolsonaro sangrando até 2022 para vencer o Bolsonaro facilmente nas urnas. E olha, essa direita hipócrita que fala que votaria no Lula no segundo turno contra o Bolsonaro é tão merda como o próprio Bolsonaro. Porque uma coisa é você ser contra a política de redistribuição de renda do ex-presidente Lula. Agora, você comparar o Lula ao Bolsonaro e cogitar a hipótese de votar no Lula só contra o Bolsonaro, isso é um exercício de retórica podre, é uma programação neurolinguística que já está acontecendo agora para emplacar a terceira via. Isso é covarde, isso está acontecendo de forma covarde para que o povo comece a escutar só se for contra o Bolsonaro. Ou seja, o Lula é uma opção para tirar o Bolsonaro. O Lula não é uma opção para resgatar a economia. O Lula não é uma opção para acabar com a fome que voltou para o Brasil. O Lula não é uma opção para gerar emprego. O Lula não é uma opção para colocar o Brasil respeitado no resto do mundo. O Lula é uma opção para tirar o Bolsonaro. Não! Para tirar o Bolsonaro tem impeachment, para tirar o Bolsonaro tem STF, para tirar o Bolsonaro tem o câncer, para tirar o Bolsonaro tem um monte de... A gente precisa do Lula para reconstruir o Brasil. Se for para votar no Lula para tirar o Bolsonaro, é porque a gente é bundão. É porque a gente é incapaz de demonstrar o que o ex-presidente Lula fez. E eu tô revoltado realmente com a nossa impotência de mostrar para a juventude, porque eu já tenho, inclusive vou ser vacinado semana que vem, fiquei sabendo disso, eu já tenho mais de 40 anos, e eu tô impressionado com a minha impotência de explicar para essa juventude brasileira a diferença de um governo progressista que tirou o Brasil da miséria e colocou o Brasil próspero para essa palhaçada que a gente tem hoje, que é um governo de retórica, que é um governo que só fica falando que tá lutando contra a corrupção e o povo voltando pra miséria. Eu tô me sentindo impotente, eu tô me sentindo estúpido, porque eu não consigo explicar para um jovem de 18 anos que tudo isso que esse cara tá falando é mentira, que tudo isso que esse centrão tá falando é baboseira. Agora, vim com esse papo de votar no Lula contra o Bolsonaro? Como assim votar no Lula contra o Bolsonaro, gente? Apresenta um outro nome para substituir o ex-presidente Lula no projeto de reconstrução desse Brasil que foi destruído com a retirada da Dilma. O PSDB destruiu o Brasil, agora o PSDB tá vindo com esse papinho de votar no Lula contra o Bolsonaro. Isso é uma hipocrisia dos infernos. Inclusive, a Jennifer perguntou sobre essa questão de união. Eu sou a favor da união, sim, para retirar o Bolsonaro do poder. Claro que eu sou a favor, eu acho que
Todas as forças agora são bem-vindas para retirar o Bolsonaro do poder, mas o PSDB é um bicho tão esperto que o PSDB está tentando ganhar a narrativa dos movimentos de rua, por isso que eles tomaram pancada nas ruas outro dia. Né? Porque assim, é lógico, não sou a favor do vandalismo, acho que neste momento nós temos que ter união, mas o desrespeito de levantar uma bandeira escrito 45, sendo que quem colocou o Bolsonaro no poder foi o PSDB, levantar uma bandeira do PSDB no movimento contra o Bolsonaro é a mesma coisa de levantar uma bandeira do Bolsonaro no movimento contra o Bolsonaro. O PSDB é a origem do Bolsonaro. O PSDB é a chocadeira do Bolsonaro. E esse PSDB que chocou o Bolsonaro, vem hoje articulando uma programação mental na sociedade brasileira de que Lula só seria solução para tirar o Bolsonaro, pro quinto dos infernos. O Fernando Henrique foi a solução para matar 300 crianças de fome por dia. O primeiro projeto do ex-presidente Lula foi contra a fome. E hoje a gente volta pra fome. E tem gente falando que Lula é uma opção para tirar o Bolsonaro. Não, para tirar o Bolsonaro tem homem-bomba, para tirar o Bolsonaro tem cara que toma avião e joga em cima do Planalto, para tirar o Bolsonaro tem um câncer, para tirar o Bolsonaro tem Deus, para tirar o Bolsonaro tem impeachment, tem STF, tem Congresso, tem um monte de coisa. Jamais olhem para o ex-presidente Lula como uma opção para tirar o Bolsonaro. Se você olhar para o ex-presidente Lula como uma opção para tirar o Bolsonaro, você não é digno de compreender o trabalho que o ex-presidente Lula fez. E isso é programação neurolinguística para criar a ideia de que a terceira via vai surgir para que a gente não tenha que votar no ex-presidente Lula só para tirar o Bolsonaro. Não! Surgiu a terceira via. Agora a gente não precisa votar no ex-presidente Lula só para tirar o Bolsonaro. Agora nós temos um cara um cara que promete que é contra os homossexuais, um cara nobre, de olhos azuis, de família europeia, um cara que tem fazendas, tem jatinhos, um cara que realmente significa a nobreza brasileira. Agora chegou o bom, agora não precisamos mais do Lula. A cara do Brasil. Agora chegou a cara da riqueza. Aí ele vai lá comer um pastel na feira. O cara vai lá, come um pastel na feira, tá eleito. Ou seja, estão produzindo outro Collor. Estão produzindo outro Collor. Estão programando a mente do brasileiro para achar que o Lula é só uma opção contra o Bolsonaro para produzir outro Collor. É preciso analisar esse discurso. É preciso saber programação neurolinguística. E além de saber programação neurolinguística, é preciso saber dialogar com o povo para o povo não cair nessas armações, principalmente as pessoas que estão fazendo o jornalismo progressista. É preciso entender de programação neurolinguística. Programação neurolinguística você até faz um carro de som, mas você tem que saber como fazer programação neurolinguística. Não adianta falar que o Bolsonaro porque o maior inimigo hoje do progressismo brasileiro nem é mais o Bolsonaro, mas é quem colocou o Bolsonaro lá. E quem colocou o Bolsonaro lá, hoje fala que vai votar no Lula para tirar o Bolsonaro. Para 6 meses antes das eleições começar a apoiar a terceira via. Aí não precisa do Lula mais. E aí um Fux para tirar o Lula das eleições, pouco custa, porque nós somos um monte de bundão. Nosso funcionalismo público é incapaz de fazer uma greve no momento que eles estão com a faca no pescoço, são incapazes de se unirem para fazer uma greve, para arrancar o Bolsonaro do poder.